Então, ela pressupõe uma configuração diferenciada, que tem que ter uma organização didática e pedagógica, que vão, né, nortear e definir o seu valor educacional. Então, nesse caso, a pedagogia do esporte, junto com a sociologia, né, essa relação dialética também de sociedade e esporte, vão poder atuar nesse direcionamento de valores e sentidos. Então, no primeiro momento, seria importante que esses profissionais minimamente conhecessem esses pontos, né? Conhecessem outras lógicas possíveis que o esporte pode se organizar. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é competições esportivas escolares. O entrevistado é o professor da Universidade de Ribeirão Preto, Cristiano Strebhit, e o entrevistador é o professor da Universidade de São Paulo, Renato Marques. Olá, pessoal. Meu nome é Renato Marques, sou professor aqui da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da USP, coordenador desse projeto de comunicação científica, sociologia do esporte ao público, nesse canal Esporte Sociedade. Essa entrevista é a segunda parte, na verdade, da entrevista que a gente fez com o professor Cristiano Strebhit, da Universidade de Ribeirão Preto, sobre competições esportivas escolares e implicações sociais que envolvem esses eventos, né, e esse fenômeno social e pedagógico que é o esporte na escola. Espero que vocês aproveitem e seguimos agora com a segunda parte da entrevista. E aí, esse estudo, prof, ele faz uma conversa com uma outra pesquisa que a gente fez de uma organização, de uma competição, que aí nós propusemos uma competição já ressignificada, em que nós analisamos todos os jogos da competição. Então, fizemos um cálculo lá de qual seria uma distribuição igualitária de minutagem, né, de cada jogador e de cada jogadora dentro da competição. Então, a regra era que o jogo tinha 3 tempos, era uma competição de futsal, o jogo tinha 3 tempos, e nenhum dos atletas, ou das atletas, dos jogadores, das jogadoras, né, poderiam participar os 3 tempos. Então, obrigava que pelo menos 10 crianças ou 10 adolescentes participassem do jogo. E a gente fez um cálculo, né? Então, se o professor levou 12 jogadores, 13, 10, 11, de quanto tempo cada um deveria ficar na quadra para significar uma distribuição igualitária de prática, né? E os números foram, assim, absurdamente desiguais, né? Então, mesmo com uma regra, né, perdão, que tentava fazer com que a participação aumentasse, né? E, de fato, eu acredito que ela tenha aumentado a participação, porque, possivelmente, se não tivesse essa regra, a diferença ainda seria ainda maior, né? Eles nem colocariam esses outros meninos e meninas para jogar, mas o que a gente percebeu foi uma engenharia que eles fizeram, assim, uma organização para tentar driblar essa regra, né? Então, os 2 tempos em que os melhores poderiam jogar, esses melhores jogavam. Então, os 5 jogadores ali considerados melhores, eles tiveram quase 100% da ocupação de 2 períodos em quadra. E aí, o que a gente observava nesse terceiro tempo, que às vezes era o primeiro, às vezes era o segundo, às vezes era o terceiro, aí cada professor, treinador organizava a sua estratégia para fazer essa composição, mas vamos chamar de terceiro tempo, né? Eles faziam uma situação, assim, às vezes de colocar um menino 2 minutos, um 3 minutos, e o outro 5, assim, para tentar fazer com que aquele menino menos experiente interferisse o menos possível no seu resultado de jogo, né? Então, o que a gente via não era uma preocupação com o oferecimento de prática, e mesmo a regra, né, dando a entender que a competição queria uma participação maior de todos e todas, né? Então, com esse achado, né, que conversa com o achado da dissertação de mestrado, o que a gente observa, né, e tem como uma conclusão que é fundamental, assim, que mesmo você mudando a regra, se você não fizer um processo de ressignificação da perspectiva do professor, da professora, a regra por si só ela vai ser ineficiente. É preciso que haja também uma conscientização, né? Então, trabalhos de formação profissional, né, nos cursos de educação física, ou, né, que as prefeituras, o poder público pudesse também trabalhar com esse tipo de orientação para uma perspectiva diferente do esporte, ela talvez seja mais importante do que simplesmente mudar a regra da competição, que nesse caso pareceu pouco eficiente ou teve poucos benefícios, né? Existiu uma participação maior, mas ainda assim muito desigual. A gente fez uma seleção
dos que mais participaram, né, e uma seleção dos excluídos, vamos assim dizer, né, os que menos jogaram. E a diferença foi de 95% de tempo em quadra. Então, teve jogador que jogou 1 minuto de média na competição. Teve várias crianças que não entraram em jogos, né? Porque a gente conferiu todas as súmulas, né? Então, assim, a criança vai, ela treina, ela participa da dinâmica de sessões de treino, vai para o jogo com a sua família, às vezes convidados, e passa o tempo todo no banco, né? E aí é um outro ponto que eu gosto de considerar também, prof, que é ressignificar o banco de reservas, né? O banco de reservas, nessa concepção mais oficial, né? Mais da lógica do alto rendimento, ele é meio que um motivo de vergonha, né? Então, eu estou no banco, eu não sou o principal, né? Então, é meio que um lugar assim, eu estou fora do jogo. Quem fica muito no banco, enquanto criança, adolescente, vai aprendendo que o lugar dele ou dela é fora do jogo, né? Então, eu entendo que essa distribuição mais igualitária, essa rotatividade de todo mundo passar pelo banco de reservas, ela é muito pedagógica. Inclusive, aquele que é o craque ou a craque do time, ele tem que sentar no banco de reserva, ele tem que ficar um tempo lá e entender que ele está ali, porque ele está valorizando o amigo ou a amiga dele, que treina junto com ele, que se dedica junto nos treinamentos e merece também uma oportunidade de prática naquela situação competitiva, né? Então, fazer essa dinâmica, mas não só colocar e tirar, né? Mas explicar o porquê isso acontece é fundamental, né? Então, essa dinâmica ela precisa ser bem construída, né? E ela vai passar pela conscientização dos professores e professoras. Teve uma outra situação que eu me recordo agora rapidamente, em que nós tínhamos uma competição escolar em que a regra da competição era que a bola não podia ser lançada de dentro da área para o outro lado, né? Então, você não podia, de dentro da sua área defensiva, fazer um lançamento para a área, para o campo, né, para a quadra, para a metade ofensiva da sua equipe, né, que seria o campo de defesa do adversário. E teve uma situação em que o nosso goleiro fez esse passe diretamente e o árbitro se confundiu, não viu que o passe foi dentro da área e ele validou o gol, né, porque desse passe saiu um gol. E aí a nossa comissão técnica avisou o árbitro que tinha sido irregular o lance, né, e a gente foi fortemente cobrado pelos pais, que o esporte é assim mesmo, o árbitro erra, né? A gente não deveria ter avisado o árbitro de que a jogada foi irregular, porque se o árbitro errou, é problema dele. Então, tem todo um ambiente, né, uma doxa, assim, né, estabelecida, muito parecida com a do alto rendimento, que ela precisa ser desconstruída, e é um trabalho árduo, né? E vai passar por um processo de conscientização de pais, de árbitros, de treinadores, né? E só um detalhe que me veio agora também, prof, sobre essa questão do mestrado, né? Todos os treinadores, com exceção de um, e treinadoras, disseram não ser pressionados pela escola para ter resultado. Só tinha uma escola que pressionava. Então, essa pressão vinha deles mesmo, né? Um pouco dos pais, das mães, das crianças, dos adolescentes, mas muito deles mesmo. Então, passa por uma construção também histórica, né, cultural, esportiva, de que os profissionais de educação física também vêm carregados com essa lógica do alto rendimento meio que impregnada como uma possibilidade única, né, de entender o esporte. Porque você conversa com os professores, não são professores maldosos que estão querendo fazer o mal, vou excluir porque eu não quero que o fulaninho ou a fulaninha jogue, não. No entendimento dele, o esporte é dessa forma, né? É assim que tem que ser, eu tenho que selecionar, porque eu tenho que ganhar, eu preciso ser campeão, né? Porque é assim que ele assiste, talvez, na mídia esportiva, é assim que ele entende que o esporte deva funcionar, né? Então, mesmo com as regras, com as adaptações que elas são necessárias, elas precisam acontecer, esse processo de conscientização também é fundamental. Muito interessante, Cristiano, trazer esse elemento, porque assim que se dão as transformações sociais, né? Nessa dupla via entre transformações na estrutura social, nesse caso as regras, e também as transformações nas disposições, né? No modo com que as pessoas percebem o mundo, agem no mundo, e essa intersecção, né? Entre as transformações estruturais e individuais. Bastante interessante você trazer essa perspectiva. E avançando nessa ideia de que, mesmo num contexto da transformação estrutural das regras, ainda tinha componentes objetivos estruturais que influenciavam os professores a pensar como esporte de alto rendimento, né, e agir como no esporte de alto rendimento, considerando que o ambiente escolar é a priori um ambiente de educação, então a priori o ambiente deveria ser mais inclusivo, né, e um esporte, espero que isso não seja utópico, né, predominantemente inclusivo, né?
eu te pergunto que aspectos, que pontos, que sutilezas os professores, as professoras de esporte na escola, e principalmente esses que levam as equipes escolares para competições, precisam estar atentos e precisam estar atentas nesse processo de seleção dos alunos, nesse processo de recepção dos alunos, das alunas que vão treinar, que vão competir. Então, que pontos precisam estar atentos para que essas competições escolares possam assumir um sentido mais inclusivo, possam assumir um sentido de educação, uma perspectiva da diversidade, né, das diferenças, da inclusão dessas crianças em diferentes condições de prática, em que pontos merecem maior atenção e que merecem uma intervenção talvez diferente por parte desses professores, dessas professoras, e que podem, inclusive, contribuir para uma mudança estrutural desse espaço. Então, professor, assim, né? Então, vamos deixar, né, um conceito de competição esportiva escolar aqui. Então, quando a gente pensa nessa ressignificada, ela tem a intenção de uma ampliação de participação, uma ampliação de oportunidade de prática. Então, vamos partir dessa utopia, né? Vamos partir dessa competição escolar, que a gente entende a mais adequada para esse ambiente educacional, e que um dos principais objetivos seria ampliar a participação. Então, esse seria o primeiro ponto, né? Então, ela pressupõe uma configuração diferenciada, que tem que ter uma organização didática e pedagógica, que vão, né, nortear e definir o seu valor educacional. Então, nesse caso, a pedagogia do esporte, junto com a sociologia, né, essa relação dialética também de sociedade e esporte, vão poder atuar nesse direcionamento de valores e sentidos. Então, no primeiro momento, seria importante que esses profissionais minimamente conhecessem esses pontos, né, conhecessem outras lógicas possíveis que o esporte pode se organizar, né, ou contexto, enfim, outras significações, né. Então, o primeiro ponto seria esse, né? A oportunidade de prática é o norte das relações. Então, pensar em convocar, selecionar de uma maneira que abrangesse a todos e a todas. Só que aí, entender que, dependendo de como a competição se organiza, se é algo que você não tem controle nenhum de discutir uma possibilidade de regra adaptada, por exemplo, como vem uma competição, às vezes, da regional, né, ou em âmbito nacional, conforme as escolas vão se classificando, como é o caso do GESP, por exemplo, aí, nesse caso, eu acho que o professor e a professora, ele tem que preservar os alunos menos experientes, porque são competições que são predadoras. Então, nesse caso, a escola tem que ter, já que você vai querer encarar esse ambiente, você também tem que ir com alunos e alunos preparados para encarar esse ambiente. Então, minha sugestão é que existam outros lugares, né? E que sejam construídos outros lugares. Professores se organizem, talvez requisitar a prefeitura, mas se não for possível, conversar entre eles e tentar organizar competições, 3, 4, 5 escolas que podem ir crescendo. A gente organizou uma liga escolar aqui, por exemplo, de futsal, que começou com 4 equipes, hoje tem 12 equipes jogando, né? As escolas foram entrando. E ela tem uma pegada um pouco mais educacional. Ainda tem algumas questões. Hoje eu não participo mais, que eu não estou à frente de nenhuma equipe escolar, eu estou só no curricular e na universidade, mas por muito tempo fiquei à frente de uma equipe nessa competição. A gente tinha muitos desafios ainda, mesmo fazendo as considerações, existiam muitos problemas dentro delas. Mas se comparadas, por exemplo, ao GESP, ou uma competição organizada, né, que você não tinha nenhum controle sobre a administração das regras, ela era muito mais inclusiva. Então, pensar esses espaços diferentes para que todo mundo que está participando de uma sessão de treino possa competir. Acho que isso é fundamental. Aí, do ponto de vista pedagógico, prof, é estudar mesmo pedagogia do esporte. Esses professores e professoras precisam mergulhar em estratégias de ensino-aprendizagem por meio de jogos, né, escapar desse ensino analítico, né, que prioriza a técnica pela técnica. Então, quando você entra com jogos que podem ser adaptados, que podem ser colocados regras, que você coloca um coringa, que você coloca um apoio, então dá para, às vezes, o jogador que tem menos experiência, ele faz uma função diferente ali, e aí ele vai alcançando um nível para se aproximar dos demais, enfim. Então, do ponto de vista pedagógico, seria ajustar esse gap, né, da heterogeneidade dos que têm mais experiência e daqueles que estão começando. Então, essas situações seriam fundamentais. Então, como eu disse anteriormente, né, pequenos grupos mais próximos, né,
o mais habilidoso, mais experiente, maior nível técnico, ensinando também, né, para os pares também que se ensinam, aquele menos experiente. Então, isso é importante, que o ambiente seja um ambiente de construção, né, e não que às vezes a gente vê no esporte muito permissivo com bullying, com homofobia, né, com brincadeiras misóginas, né. Então, é comum no futebol você ouvir, no futsal, né, chuta igual homem, né, joga igual homem. Então, desconstruir esses estereótipos, né, que tem relação também com questões de gênero, né, com questões mesmo de raça, enfim, de todas as relações de preconceitos que às vezes se estabelecem e muitas vezes são até legitimadas pelo professor e pela professora em tom de brincadeira, né? Então, esse tom de brincadeira também atrapalha esse desenvolvimento de um ambiente saudável, né? Um ambiente ético, justo, e que possa ocorrer uma troca entre pares em que eu sou melhor do que o outro é melhor do que eu, e isso não é motivo para ele me ridicularizar quando eu erro um lance, né? Quando eu não acerto alguma coisa. E às vezes quem começa a ridicularização é o próprio treinador, treinadora, né? Então, se desconstruir desses valores também é muito importante. Então, o ponto de vista pedagógico seria esse: um ambiente de treino justo, né, igualitário, consistente do ponto de vista pedagógico, para poder ajustar e entender em que nível que meus atletas estão, diminuir essa permissividade, né, com essas crueldades que às vezes o esporte normaliza, né? E, por fim, que eu vejo fundamental também, especialmente nos esportes coletivos, à exceção do vôlei, talvez, é equilibrar a prática de homens e mulheres, de meninos e meninas, né? A gente vai no gesto, por exemplo, aí você tem lá 14 equipes de futsal masculino, 3 feminina, né? Aí no basquete, 6 masculino, a equipe feminina que monta passa direto, porque não tem outra equipe, né? Aí o vôlei, a gente fez um levantamento trabalho até com a professora, com a Flávia, né, Oliveira, a gente fez um levantamento também sobre isso, como as participações femininas e masculinas se organizavam no GESP, e a gente notou isso, né, com exceção do voleibol, que tem uma participação mais equilibrada, todas as outras modalidades coletivas têm uma participação muito desequilibrada de meninos e meninas. Então, eu acho que esse também é um desafio para a gente pensar essa relação, que também vai implicar depois nas competições, né? Então, eu acho que seria esse movimento, assim, de tentar ajustar espaço para que todos participem. Tá, tem aquela competição que é formal, que já tem toda uma hierarquia muito parecida com uma de federação, beleza, vamos organizar quem são os alunos e alunas que podem enfrentar esse desafio, né? Que estão prontos e aptos para serem expostos a esse nível de competitividade. Mas, ao mesmo tempo, criar outros espaços para que todos possam, no decorrer do ano letivo, vivenciarem essas experiências competitivas, porque elas são parte. Não adianta você treinar e não competir, não ser exposto a uma competição. Excelente, Cristiano. Até porque a competição, ela, por ser um componente que ensina, ela tem que ser acessível a todos e todas as alunas, né? Por ser pelo ambiente competitivo, ensinar diferentes valores, né? Diferentes aspectos da vida social, precisa estar de portas abertas a receber as pessoas de diferentes características, de diferentes formas de experiência, enfim, né? E muito interessante essa perspectiva de ajustar o processo, né? Mais uma vez, a gente cai no ajustar o processo para as crianças e para os jovens, e não simplesmente esperar que eles se ajustem a um modo mais homogêneo, né, de participação esportiva. Né? Muito legal. Até destacar também que tanto essa competição que você mencionou, da experiência, né, a gente também divulgou num artigo, vamos colocar o link lá para quem quiser entender melhor o formato da competição, o que aconteceu, que eu acho que foi uma experiência bem interessante, né, que você organizou e que eu acho que merece ser bastante compartilhada. Muito legal. Cristiano, estamos caminhando para o fim da nossa entrevista. Te peço para você... Quero saber se tem algum tópico que a gente não mencionou, se tem algum comentário que você queira fazer, que você acha importante destacar nesses aspectos, em relação à estruturação dessas competições esportivas escolares e também ao modus operandi, né, o modo de ação dos professores, professoras nesse contexto. Bom, professor, a gente tocou nos principais pontos, né? Eu gostaria de ressaltar e, enfim, fazer nessas considerações finais, né? Já agradecendo muito aí a oportunidade
de estar aqui, ter participado desse momento, né? É que, assim, o que a gente tem observado, aí usando, né, citando nossa referência, que é o Bourdieu, né, que o campo esportivo na escola tem significado aquele conceito que ele coloca, aquele efeito que ele coloca, né, da escolha dos eleitos, né? Então, aqueles que já têm mais habilidade, aqueles que já têm mais experiência, acabam sendo escolhidos. Então, você continua priorizando e valorizando e escalando e dando mais minutos para aqueles e para aquelas que já têm mais experiência, mais habilidade, mais vivência. E isso vai proporcionar a reprodução das desigualdades, né? O esporte não vai estar funcionando, as competições esportivas escolares, né? Não vão estar funcionando como uma ferramenta de redistribuição de poder, né? De desconstrução de alguns estereótipos. Então, minha mensagem final seria essa, assim, né? Para todos e todas que estão envolvidos com essa prática dentro da escola, para que pensem nessa perspectiva ressignificada, para não perder o potencial que o esporte tem de promover justiça e redistribuir poder, né? E evitar essas reproduções sociais, que no nosso caso, né, sociais esportivas. Quando a gente pensa em melhorar a sociedade em sentido, em âmbito geral, né, em âmbito maior, no campo macrosocial, a gente pensa em distribuir poder e diminuir desigualdades, né? Sejam elas de acesso, de oportunidade, econômica, e no esporte é a mesma coisa, assim, né? Então, a nossa visão de mundo vai falar muito sobre isso. Então, a nossa visão de mundo é essa, um mundo mais justo, mais equilibrado, e o esporte também, com mais oportunidade de prática para todos, com menos diferença, né? Se por algum motivo eu tive privilégios de ter usufruído de um ambiente familiar, de um contexto escolar, né, que desde tenra idade me promoveu, né, me possibilitou que eu desenvolvesse habilidades esportivas, incorporasse algumas disposições para o esporte, para que na nossa prática a gente não coloque isso como natural em relação a outra criança, adolescente que não teve isso, né? Então, que o nosso espaço de quadra seja um lugar para aproximar essas diferenças, né? Enxergar que tem os privilegiados e aqueles que não tiveram essa oportunidade. E ali ser o local da gente diminuir essas diferenças. Então, acho que seria essa a minha mensagem final, agradecendo muito a participação aqui, estou muito honrado, de certa forma até emocionado, né? Porque são 14, 15 anos juntos aí na caminhada com você, como meu orientador, enfim, e um amigo, né? Então, para mim é uma honra estar aqui hoje, prof. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Cristiano, por você aceitar conceder essa entrevista. Para mim também é uma alegria, uma honra, um amigo, um parceiro acadêmico e pessoal também, e poder testemunhar todo o seu crescimento acadêmico, né, e tudo que você já simboliza, tanto para o ambiente acadêmico, quanto também da educação física, né, especialmente na escolar, no ensino, na sociologia do esporte. É uma honra para mim poder testemunhar tudo isso e a gente construir isso juntos. Eu que agradeço, muito obrigado, prazer enorme compartilhar com você desse espaço, né, desse momento, e seguimos para mais coisas juntos aí. Muito obrigado. Agradeço a todas as pessoas que acompanharam a nossa entrevista. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.